E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 4:25. Olá, irmãos e irmãs. Eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo essa história. Os segredos das filhas de Adão e Eva, histórias não contadas da Bíblia. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Você sabia que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, além de Caim, Abel e Sete? Neste vídeo, vou explorar os relatos que explicam quem eram as filhas de Adão e Eva, quantas eram e como surgiram. Em muitas discussões sobre a narrativa bíblica, é comum focar quase exclusivamente em Caim e Abel, deixando de lado os outros filhos e filhas de Adão e Eva. A história bíblica geralmente destaca a tragédia do primeiro assassinato entre irmãos e as ofertas que eles fizeram a Deus. Este relato cativa a imaginação dos leitores e estudiosos bíblicos, fazendo com que outras histórias interessantes e significativas sejam esquecidas. Ao explorar Gênesis capítulo 5, versículos 4 e 5, descobrimos que Adão viveu 930 anos e gerou muitos filhos e filhas. No entanto, essas filhas são, em grande parte, esquecidas nas interpretações mais comuns entre os teólogos. É intrigante como as tradições judaicas e cristãs muitas vezes negligenciam essas filhas, focando-se nas narrativas mais dramáticas. A ausência de nomes específicos na Bíblia contribui para a marginalização de suas histórias, deixando-as no anonimato enquanto Caim e Abel se tornam figuras centrais. Nesse contexto, o livro dos Jubileus, embora não amplamente reconhecido, surge como uma fonte alternativa que detalha algumas das figuras menos exploradas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Esses personagens, digamos, esquecidos, oferecem uma visão mais abrangente sobre a extensa descendência do primeiro casal. No entanto, é importante destacar que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, ou seja, ele não faz parte do cânone oficial da Bíblia judaica ou cristã. Em termos simples, ele não é reconhecido como uma escritura sagrada pelas principais tradições religiosas. Essa exclusão ocorre por diversas razões, como a falta de consenso sobre sua autoria e origem, ou porque suas interpretações divergem das versões mais aceitas. Mesmo assim, a importância histórica do livro dos Jubileus não pode ser subestimada. Ele oferece uma perspectiva única sobre eventos narrados em Gênesis, especialmente relacionados à criação do mundo, Adão e Eva e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido de Pequeno Gênesis reflete sua conexão direta com os eventos e figuras descritos no livro de Gênesis. O livro dos Jubileus proporciona uma interpretação detalhada da história, indo além do que é encontrado na Bíblia, incluindo nomes das filhas de Adão e Eva e detalhes sobre sua existência. Sua narrativa é particularmente valiosa para algumas comunidades judaicas e cristãs que valorizam insights adicionais sobre eventos-chave do Antigo Testamento. A interpretação fornecida por esse livro apócrifo pode iluminar aspectos menos conhecidos ou explorados das histórias bíblicas, preenchendo lacunas e oferecendo uma visão mais completa do contexto histórico. A apreciação por essa obra apócrifa destaca a diversidade de interpretações dentro do universo religioso, onde diferentes grupos encontram valor em fontes não canônicas para enriquecer sua compreensão espiritual e histórica. Nesse contexto, vamos buscar os nomes das filhas de Adão e Eva. No livro dos Jubileus, encontramos as personagens Quelima e Azura, identificadas como as esposas de Caim e Sete, respectivamente. Em Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17 é dito: Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim coabitou com sua mulher,
Ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Em algumas tradições judaicas, Quelima, também conhecida como Avan, é identificada como a esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Embora seu nome não apareça na Bíblia, ele é mencionado em textos apócrifos como o Livro dos Jubileus. A etimologia de seu nome, muitas vezes associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como potência ou vício. Uvan e Caim iniciaram uma linhagem que se destacaria na história bíblica. Após seu exílio, Caim encontrou Avan, e a Bíblia relata que ele construiu uma cidade chamada Enoque, em homenagem a seu filho. Esta cidade é citada no Livro dos Jubileus como uma das realizações de Caim após o trágico incidente com Abel. Avan, ao ser mencionada em conjunto com Caim, torna-se um elo essencial na linhagem, fazendo dela uma figura central em eventos significativos após o banimento de Caim pelo assassinato de Abel. É verdade que os textos bíblicos não identificam a esposa de Caim nem revelam sua origem. Ao lermos Gênesis, até o banimento de Caim e seu encontro com sua esposa, poucos personagens são citados, entre eles Adão, Eva, Abel e Sete. No entanto, é crucial lembrar que, no momento de sua união com Avan, a terra já estava significativamente povoada. Nesse ponto da história, certamente existiam mais do que apenas 5 indivíduos, incluindo outras mulheres, além de Eva. Algumas pessoas sugerem que a esposa de Caim poderia ser uma sobrinha dele, filha de Sete, com base no longo período entre o exílio de Caim na terra de Nod e seu encontro com Avan. Alguns teólogos estimam que esse período durou cerca de 300 anos. Nesse meio tempo, estima-se que o número de filhos e filhas de Adão superava 50, e o número de filhos de Sete era superior a 20. Podemos concluir que, na época de Caim, Sete e os outros filhos de Adão e Eva, era comum que eles se casassem com uma irmã ou sobrinha, pois a humanidade estava se iniciando a partir de um único casal. Quando Caim decidiu se casar, havia muitas irmãs e sobrinhas disponíveis, o que facilitou a escolha de uma esposa consanguínea. Essa prática de casamentos entre parentes próximos persistiu por um longo período. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamentação bíblica. Como está expresso em Atos 17, versículo 26, de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Antes de continuarmos falando sobre outra filha de Adão e Eva, peço que se inscrevam no canal, ativem as notificações e cliquem no botão de like. Isso não custa nada e nos ajuda muito a continuar trazendo novos conteúdos. Continuando, outra filha de Adão e Eva, conhecida como Azura, é reconhecida como a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sete nasceu após a morte de Abel, e Eva acreditava que ele fora designado por Deus para estabelecer uma nova descendência em substituição a Abel, morto por Caim. De acordo com algumas tradições, Azura foi inicialmente a esposa de Abel e tornou-se viúva após sua morte. Posteriormente, ela se casou com Sete, seu irmão, e dessa união surgiram descendentes notáveis. O nome Azura está associado à cor azul, sugerindo possíveis conotações simbólicas. O Livro dos Jubileus e outras fontes apócrifas oferecem detalhes adicionais sobre sua história. Sete, aos 105 anos, teve um filho chamado Enos e, posteriormente, outros filhos, vivendo por 912 anos, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 6. Com o nascimento de Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, indicando que Sete pode ter sido um dos primeiros sacerdotes da humanidade. A linhagem de Sete, conforme registrada na Bíblia, inclui descendentes notáveis, entre eles Enoque, conhecido por andar com Deus e ser arrebatado por ele, e Noé,
que desempenhou um papel fundamental na preservação da humanidade durante o dilúvio. O papel de Azura, assim como o de Avan, destaca-se não apenas pelo aspecto genealógico, mas por sua contribuição para eventos-chave nas narrativas bíblicas. Seus nomes, muitas vezes relegados ao segundo plano, ressurgem em fontes menos exploradas, lançando uma luz intrigante sobre as figuras femininas nas tradições religiosas e a complexidade de suas histórias. Assim, de um lado, temos a linhagem de Caim e Avan, cujo início foi marcado por tragédia e desafios morais, representando um afastamento espiritual e moral, e refletindo os desafios e tentações enfrentados pela humanidade. Do outro lado, a linhagem de Sete e Azura emerge como um ponto de esperança e retidão, oferecendo uma visão contrastante. Essas duas linhagens, apesar de suas diferenças marcantes, refletem a dualidade inerente à condição humana, com escolhas morais e espirituais moldando o destino das gerações subsequentes. Agora quero saber a opinião de vocês. Acreditam no que traz o livro dos Jubileus? Deixem suas opiniões nos comentários. Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre estar atualizado no mundo bíblico. Curta e compartilha essa história. Fiquem com Deus e até a próxima.